Olá pessoal, Diários de uma Guerreira hoje, é uma terça-feira hoje seria um dia que eu teria que treinar e eu não fui no treino porque eu ainda estou me recuperando de uma gripe forte que eu tive, né? Mas assim, eu continuo escrevendo, estudando sobre o Aikido e eu estou retomando aos poucos os vídeos, né? Esses vídeos que eu faço para colocar no meu canal. Então, eu ainda não estou muito bem ainda, né, da gripe, ainda estou meio com uma energia um pouquinho fraca e não retomei ainda os treinos. Mas semana que vem eu já retomo os treinos e eu estou sentindo falta, claro, e também não tenho ido à fisioterapia também, né, porque eu fiquei bem mal, com uma gripe forte. Hoje, sim, gente, hoje eu vou falar de um tema bem rápido, bem breve, mas que eu acho que é um tema interessante, importante e que faz todo efeito nos meus treinos, né, na minha vida no Aikido, que é realmente a importância das leituras, né, no Aikido, sobre o Aikido, entender um pouquinho do que é o Aikido, a história do Aikido, o contexto histórico em que o Aikido nasceu, quem criou o Aikido. Porque é assim, eu vou contar uma história para vocês. Quando eu comecei no Aikido, eu tinha uma ideia breve do que era o Aikido, né? Mas eu tinha uma visão, eu não tinha tantas informações quanto as que eu tenho hoje e que ainda assim eu estudo bastante o Aikido, eu leio bastante sobre o Aikido, porque eu gosto de saber sobre a arte marcial que eu pratico, eu gosto de formar minha própria reflexão sobre a arte que eu pratico, formar meu próprio pensamento, né? E a minha própria visão sobre a arte que eu pratico, porque eu ouço muitas bobagens no mundo do Aikido, tá? Eu sou sincera em dizer que eu ouço mesmo, inclusive de senseis até, né? Senseis, praticantes antigos de Aikido, eu ouço muitas bobagens mesmo. E que, pelo fato de eu estudar, isso me faz entender o que é real e o que não é, né? Então muitas vezes quando você estuda, você abre a mente sobre determinada arte marcial e você não passa nem por bobo e você aprende a discernir, né? O que você ouve dentro do Aikido, se é verdade, se não é, se é bobagem, porque eu ouço muitas bobagens de praticantes. Às vezes até praticantes que já estão há muito tempo e às vezes até senseis, né? Então, no começo, quando eu entrei no Aikido, eu achava que o Aikido era uma arte marcial que os samurais praticavam, mas não é verdade, tá? Não é verdade, porque é o seguinte, o Aikido, seria impossível samurais terem praticado o Aikido, tá? Porque o Aikido nem existia, nem sonhava em existir na época dos samurais. Porque é o seguinte, os samurais, eles são do Japão medieval, né? E eles praticavam outras artes marciais naquela época, né? O Aikijujutsu, que se tem notícia que eles praticavam Aikijujutsu e mais algumas outras, né? Mas o Aikido, imagina, eles nunca ouviram nem falar. Porque o Aikido, ele surgiu no Japão com o sensei Morihei Ueshiba na década de 1920. Foi nessa época que o Aikido surgiu. E quando surgiu, ele não tinha o nome de Aikido, ele tinha um outro nome, né? E outra, aquele formato do que viria a ser o Aikido que nós praticamos hoje, que foi criado, aquele embrião, né, que foi criado por o sensei, era bem diferente do Aikido que nós praticamos. Claro que tem a estrutura e a raiz é a mesma, tá? Mas é diferente, tá? Inclusive digamos, a, a intenção do Aikido daquela época era diferente do que é hoje, tá? Porque depois que o sensei morreu, né, os filhos de o sensei tomaram o Aikido, né, se apropriaram da arte marcial que o pai criou. E eles deram uma roupagem nova ao Aikido.
E o Aikido que nós praticamos é o Aikido que tem essa roupagem nova criada pelos filhos de O-sensei. Porque é o seguinte, o Aikido, ele estava sofrendo ele estava desaparecendo, né? Ele estava desaparecendo, então, para que ele não desaparecesse, o filho de O-sensei, né? Pegou e deu uma estruturada no Aikido que o pai criou. Que aí é o Aikido que chegou até nós. Fora isso, depois que o sensei faleceu, vários discípulos e mestres que tiveram contato com o sensei, tiveram aulas com ele, criaram outros estilos de Aikido, né? Então isso se misturou e aí acabou dando nesse caldeirão, nesse Aikido que nós praticamos hoje, né? Então, existem muitas coisas que a gente ouve sobre o Aikido de praticantes que, infelizmente, como não leem, não estudam, não formam uma reflexão sobre a arte que praticam, então eles passam coisas erradas, deturpadas, né? Por isso que é importante a gente estudar a arte que nós praticamos, né? Para nós formarmos o nosso próprio pensamento, nossa própria reflexão sobre a arte que praticamos. Então eu ouvia uns absurdos, sabe? Pessoa falar que Aikido é a arte de samurai. Não é a arte de samurai, gente, não é. O Aiki Jiu-Jitsu, sim, era uma arte, o Aiki Jiu-Jitsu era uma arte, sim, praticada pelos samurais e a raiz do Aikido, porque o sensei, ele treinou muitos anos do Aiki Jiu-Jitsu, né? E então ele tirou muito do Aikido, ele se baseou no Aiki Jiu-Jitsu que ele treinou, mas ele não treinou só o Aiki Jiu-Jitsu, né? O sensei, desde os 13 anos, ele treinava várias artes marciais. Então, a base, né? Ele usou várias informações e conhecimentos que ele tinha, né? Nele para criar o Aikido, né? Então não foi só o Aiki Jiu-Jitsu, né? Ele usou várias bases de porque é o seguinte, o sensei, ele era um homem muito inteligente, muito estudioso, ele era um erudito, tá? Ele era um intelectual. Lia demais, estudava muito, 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 ele lia de tudo. E ele tinha uma mente muito além da época dele, né? E, paralelo a isso, o sensei ele era muito ligado em religiões, né? Desde pequeno ele foi criado, teve muito contato com o budismo, com o shintoísmo, e depois, né, com uma certa idade, quando o pai dele morre, ele se envolve com a Seitomoto. Então ele era realmente uma pessoa muito religiosa, muito religiosa. Então ele juntou tudo isso, né? Esses conhecimentos religiosos, simbólicos, esse conhecimento, né, marcial que ele tinha, de várias artes marciais, e esse conhecimento todo. Então, ele era um homem muito inteligente, muito. Inclusive, li alguns relatos, né, de pessoas que conviveram com ele, e as pessoas nem entendiam exatamente o que ele dizia, porque ele tinha o conhecimento tão avançado, tão à frente da época dele, que ele era incompreendido até na época, né? Então, gente, eu acho muito importante o estudo. Estudar é muito importante, não é só sobre a sua arte marcial, mas tudo que envolva a sua arte marcial, a vida, né, a filosofia. Eu acho que a arte marcial, ela tem uma relação não só com, né, apenas com a arte marcial, mas você tem que ler filosofia, sociologia, antropologia, história, né? Porque tudo isso está envolvido com a arte marcial. A arte marcial, ela surgiu numa época, num contexto histórico, contexto religioso, um contexto social, e tudo isso faz a diferença, né? Para você entender sobre essa religião, fora os conceitos, os fundamentos, né? Então, hoje, quando eu ouço coisas sobre o Aikido, o fato de eu ler e de eu estudar me fazem pensar se aquilo que eu ouvi faz sentido ou não, tá? E infelizmente, como no meio do Aikido existe pouca leitura, né? Não são muitas pessoas que leem, são poucas pessoas que leem, então você ouve bobagens. No começo, quando eu comecei no Aikido, então eu já me deparei com essa informação de que o Aikido
era uma arte marcial praticada por samurais, quer dizer, já é um absurdo, tá? Porque não é, tá? É só vocês estudarem, não é, não tem como, né? A época dos samurais é período do Japão medieval, não existia Aikido, Aikido nem sonhava em existir, tá? O sensei nem existia, tá? Na época do Japão medieval, então é impossível, tá? Então a pessoa virar falar que o Aikido é um embrião, de que os samurais. É mentira, tá? Vocês me desculpem. Ainda mais o Aikido que a gente pratica hoje, porque tem outra linguagem, tem outro feeling, tem um outro sentido, inclusive diferente do que o sensei colocou lá atrás, tá? O Aikido que o sensei praticava era um Aikido mais feroz, tá? Mais bruto, mais agressivo, né? E quando ele morre, para que o Aikido fosse absorvido pela sociedade, porque ele já estava desaparecendo, tiveram que dar uma linguagem um pouco mais suave para o Aikido, né? E é esse Aikido que chegou até nós, né? Então eu acho que é preciso a gente ler, estudar, né? Aprender a discernir sobre as coisas para a gente entender melhor a arte que a gente pratica, né? Então vocês vão ouvir bobagens, tá? E vocês vão ver bobagens também, porque eu passei em vários dojos até eu chegar nesse que eu estou, né? Que eu estou bem feliz, inclusive, mas eu continuo estudando, né? E fazendo o meu próprio discernimento sobre a arte que eu pratico, tá? Eu mesma faço a minha reflexão e estudo e não paro de estudar nunca, tá? Tudo que tem de Aikido eu leio, tudo que se relaciona ao Aikido eu leio e mais. Não basta só ler, é preciso refletir, formar o seu próprio pensamento, que é o que eu vejo poucas pessoas fazendo na arte marcial. A arte marcial, ela tem que formar cidadãos e cidadãs, tá? Ele tem que ir além, né? Pessoas melhores, pessoas que queiram que o mundo seja melhor, pessoas que façam do seu entorno melhor, não é verdade? Eu não vejo muito isso hoje em dia, né? Principalmente no Aikido, eu não vejo muito isso nem na capoeira, tá? Acho que falta, né? E eu acho que o principal objetivo de Sensei era realmente esse, né? Era que o Aikido tornasse as pessoas melhores, assim que você, se você se melhora, você melhora o seu entorno, né? O Sensei, ele tinha uma visão planetária, sabe? Universal. Ele queria melhorar o mundo e usando o Aikido, né? Então eu ouço umas besteiras, sabe? No começo eu treinei lá num dojo, num grupo, né? Lá no começo, eles ficavam usando força no treino do Aikido, sabe? Teve uma vez que até falaram pra mim, você não tem força, você não vai conseguir fazer Aikido. Gente, é que assim, na época, olha, nossa, eu achei isso assim uma covardia para uma pessoa que tá começando o Aikido, tá? O sensei falou isso, hein? Na época era um sensei que eu tinha lá atrás, tá? É. Eu acho um absurdo, entendeu? Um professor falar isso para um aluno que está começando. Ó, você não tem força, você não vai conseguir fazer Aikido. Gente, por favor, se vocês ouvirem isso, ignora, tá? Ignora porque não tem nada a ver. Só um professor que não sabe o que é Aikido para falar um troço desse, tá? E ele não tinha mesmo. Ele e mais algumas pessoas que estavam lá no grupo dele, né? Lá atrás, tá? Eu não faço mais parte desse grupo. E assim, eles usavam força, sabe? O aikido deles é um aikido que gasta energia sem necessidade, entendeu? Até hoje é assim, entendeu? É uma linha lá de aikido, né? Essas linhas aí que acham que precisam usar força, né? Então, gente, assim, usar força no aikido é a prova da incompetência e da falta de domínio na técnica. Você só apela para a força quando você não tem domínio na técnica. Vocês me desculpem. A gente usa energia, não força, tá? Então você vê a pessoa se matando, usando força. Gente, a pessoa que usa força no Aikido não sabe praticar, não pratica Aikido, tá? Não entendeu ainda, não entendeu. Então, mulheres, se vocês ouvirem algum professor ou colega falando, nossa, você não vai conseguir, você não tem força, saia desse dojo, vá para outro, tá? Porque esse aí não sabe o que é Aikido, tá bom? Então eu vi coisas assim no meu começo no Aikido. Como eu não conhecia, e hoje, claro, eu tenho um conhecimento um pouquinho melhor do que quando eu comecei,
e pretendo cada vez ter mais conhecimento, porque eu nunca vou parar de estudar e de ler, nunca, né? Porque eu gosto de ser independente no meu pensamento, né? E eu não gosto de ouvir bobagens, eu gosto de ouvir, eu gosto de saber o que é bobagem, o que não é, tá? Hoje eu sei, né? Então, vocês vão ouvir bobagens no Aikido, se vocês querem. Se você tá afim de fazer o Aikido, de treinar o Aikido, leia, leia. Tente ler o máximo que você puder. Se você não tem livro, procure no Google, estude, leia, tente entender o que está sendo colocado ali, né, no livro, tente formar seu próprio pensamento, né? Vá, assista a aulas de Aikido, preste atenção nas pessoas, comece a treinar, mas não vá pelas pessoas que ficam falando bobagem, não vá. Crie o seu próprio discernimento sobre as coisas. Tá, gente? É isso que eu tenho para dizer. Tá, vocês vão ver como vai fazer a diferença quando você passa a entender o Aikido, estudar o Aikido e ter discernimento. Você passa a ver que boa parte das coisas que você ouve no mundo do Aikido são bobagens, tá? Você tem que peneirar, tá? Inclusive de colega, gente que tá antiga, professor, entendeu? Peneire, selecione, tá? Forme o seu próprio pensamento, suas próprias reflexões. Torne-se um cidadão, uma cidadã marcial. Isso faz a diferença, gente. É isso.